Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, eu sou o pastor João Batista e estamos aqui com você com o programa Oásis do Deus Vivo, trazendo a paz do Senhor ao seu coração. Não importa onde você estiver agora, na situação em que você se encontrar, lembre-se que agora você vai ouvir uma palavra de Deus, uma palavra que vai te levantar, te dar força, uma palavra que vai te erguer, qualquer que seja a sua situação, a sua realidade, por mais dura que seja, e também a palavra do Senhor estará instruindo você como ter vitória, como ser abençoado. A palavra Shalom quer dizer a paz dele esteja com você. Isto é, Shalom quer dizer paz. A palavra Shalom, uma certa vez eu estava em Israel e perguntando a um missionário, ele era de Israel, judeu, irmão em Cristo, e eu perguntei a ele, disse assim, e se eu te disser Shalom Adonai? Ele diz, não se usa essa expressão, Shalom Adonai. Você apenas diz Shalom, que quer dizer, a paz dele esteja com você. Eu disse para ele, e se eu disser Shalom Adonai? Ele disse, não, se você disser Shalom Adonai, é como se você estivesse dando a paz do Senhor para Deus. Como se você estivesse dizendo assim, ô Deus, a paz do Senhor aí para o Senhor, tá? Então, às vezes, no desejo de enfeitar, no desejo de expressar uma saudação, nós falamos Shalom Adonai, mas a expressão correta seria Shalom, a paz dele esteja com você. E no começo deste programa, nós ministramos o Shalom do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do Messias de Israel, que essa paz que excede a todo entendimento, a paz que nada pode dar, só Jesus, que essa paz esteja com você neste momento. Eu gostaria de ler uma escritura que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Porém vós, que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então, Deuteronômio 4:4 diz, Porém vós, que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Essa expressão foi dita por Moisés quando eles estavam já próximos a tomar posse da terra prometida. Uma certa vez, nós estávamos fazendo uma viagem na Turquia e fomos visitar ali os lugares, a região onde existia as igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmina, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, e Filadélfia e outras igrejas. São sete igrejas. Nós visitamos todos aqueles lugares, os remanescentes, apenas lugares. E ali aquele homem, o instrutor que estava conosco, ele foi perguntado o que significava Faraó, por que aquele homem era tão poderoso, por que ele tinha tanto poder, tanta autoridade seria. E ele disse o seguinte, que Faraó quer dizer casa grande. Então ele diz, olha, Faraó era considerado um pai, um provedor, porque casa grande é onde tem comida, aonde tem abrigo, aonde tem proteção, aonde tem facilidades, aonde tem cobertura. E ele foi explicando. Eu falei, interessante, não é esse o significado de Faraó? E ele dizia que Faraó era isso, Faraó era tudo para o povo. E tudo que a pessoa queria naqueles dias tinha que recorrer a Faraó, ao rei do Egito, aqueles que estavam debaixo da cobertura daquele homem que era poderoso. Então, lembrando-me disto, aqui diz em Êxodo que o Senhor, quando tirou o povo do Egito,
Deus colocou um manto, uma cobertura sobre o povo de Israel, porque Deus, ele tirou Israel de sob a casa grande, de sob a proteção de Faraó, aquela cobertura de Israel, de Faraó, aquela cobertura daquele rei tão poderoso, dizendo, vocês não vão ficar mais debaixo dessa cobertura. Eu serei a proteção, a cobertura, o abrigo, a sombra, a luz de vocês. É assim que o povo saiu do Egito, saiu com mão forte, saiu com poder, saiu com grande vitória depois de muitos anos, 4 gerações escravos. Agora Deus liberta o seu povo e diz, olha, vocês não serão mais escravos de Faraó, eu vou tirar vocês de sob esta cobertura, sob essa casa grande, e eu serei para vocês rocha, abrigo, socorro, habitação, fortaleza, proteção, e aquilo que Deus é para nós, é aquilo que está no Salmo 18, versículo 1 e versículo 2. É um salmo muito especial, dizendo que Deus é para o seu povo. Então, quando o povo saiu do Egito, o povo foi caminhando para a terra prometida, porque o Êxodo é um livro de libertação, e o livro de Êxodo também é típico da nossa saída do mundo, do nosso abandono do pecado e da nossa caminhada para a terra prometida. Só que o povo de Israel tinha um alvo terreno, que era a Canaã terrena, e nós temos a Nova Jerusalém, que é a chamada Canaã celestial. Agora, do Egito, quando Deus tirou o povo de sob a proteção de Faraó, desse chamado Casa Grande, até que o povo entrasse na terra prometida, durou um período de 40 anos. O povo poderia chegar muito antes. Nós já fizemos uma viagem para Israel, passando pelo Egito, e nós pegamos aquela mesma estrada que Israel, só que nós pegamos de ônibus. É deserto puro, não tem nada. E nós sabemos que se fosse no Passo do Gado, o povo poderia chegar ali até onde fomos, de Cairo, no Egito, capital egípcia, até a Galileia, onde nós fomos, passando pelo Sinai. Nós levaríamos ali, vamos colocar no Passo do Gado, tranquilo, 3 semanas. Eu digo, 3 meses. Para não diminuir, nem aumentar, seria uma viagem de 3 meses. E se fosse acampando, parando, uma viagem de 6 meses, o máximo. Mas o povo de Israel levou 40 anos. E a Bíblia diz que na chegada, depois de algum tempo, depois de receber a lei do Senhor, na chegada da divisa, Deus, ele permite, vou dizer a você porque Deus permite, porque Deus permitiu, porque essa ideia que está ali no capítulo 13 de Números, você pode conferir, não foi de Deus. Na Bíblia, numa versão mais acurada, diz que Deus enviou os espias, mas não, a versão mais clara diz assim, envia para ti, isso é, Deus estava permitindo que o povo olhasse e enxergasse e comparasse a terra com aquilo que o povo estava duvidando. Então Deus diz, olha, vocês querem ver, querem checar se as minhas promessas são verdadeiras, fiéis? Então podem ir. Mas não foi a ideia de Deus mandar aqueles 12 homens, porque Moisés, ele separou 12 homens e com essa comissão de espiar a terra. Está em Números, capítulo 13, você pode conferir. Então, ali foi já, depois de um curto tempo de viagem, eles já estavam próximos à terra prometida. Mas nós sabemos que por causa da murmuração, e desses 12 que foram, somente 2 voltaram. Nós vemos Moisés formou uma equipe de 12 homens, enviou dizendo, olha, vou dar um teste para vocês, para ver o que vocês vão trazer como relatórios. Apenas 2 desses 12 ficaram fiéis, que foram o Josué e o Calebe. Os outros deram um relatório negativo, infamaram a terra, e juntamente com os demais, você pode ver Números 13 e 14,
nessa idade de 20 a 25 anos, daquele tempo, só entrou na Terra Prometida, naquele período, os que tinham uma idade de 20 a 25 anos para baixo. Os que tinham mais do que isto, todos, com exceção do Josué e do Caleb, que foram os únicos dois dos 12 que permaneceram fiéis, foram eles que entraram na Terra Prometida. O Josué, ele entrou como líder, e o Caleb, ele aparece como um guerreiro aos 80 anos, expulsando os gigantes que estavam na sua terra, na posse que ele recebeu por herança, e ele disse: eu vou para a guerra, vou expulsar o inimigo, essa terra é minha. Então o Josué e o Caleb foram líderes fortes, porque eles acreditavam que Deus estava com eles. Eu estou dizendo isto só para voltar a este versículo de Deuteronômio, capítulo 4, verso 4, que diz o seguinte: porém vós, que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Interessante esse versículo. Esse verso é muito forte. Esse versículo é carregado de poder, de instrução, de declaração, porque ele está falando algo muito especial. Ele está dizendo: olha, outros caíram, outros se prostraram, mas vocês não. Vocês tiveram o direito de escolha e vocês escolheram diferente dos que se prostraram. Os que se prostraram tiveram direito de escolha também e escolheram errado. Escolheram lamentar, escolheram murmurar, escolheram zombar, criticar, olhar para trás. Mas vocês não. Vocês escolheram dizer o seguinte: nós escolhemos nos apegar no Senhor. E você só se apega em Deus quando a situação aperta, quando a situação é difícil. Hoje nós estamos vendo dias ruins, dias maus, dias difíceis, em que a fé de muitos está literalmente sendo provada. Então, ser um cristão genuíno hoje não é uma tarefa fácil. Ser um cristão qualquer, ou uma pessoa que carrega a Bíblia sem compromisso, ou seja, líder, qualquer que seja a sua posição no corpo de Cristo, não importa se você realmente é fiel. A Bíblia diz que os fiéis, aqueles que querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Isso é, o diabo vai lutar contra você, o incrédulo luta contra você, o carnal, o crente carnal vai lutar contra você. Então, a sua luta se torna pesada. Mas a Bíblia diz aqui que esses homens, essas mulheres, jovens, crianças, toda esta geração que saiu do Egito, de 25 para cima, que permaneceu, porque os outros morreram, foram sepultados no deserto. Esse grupo, essa multidão, escolheu o seguinte: nós escolhemos nos apegar ao Senhor. Então, meu irmão, você não tem escolha, é tempo de se apegar ao Senhor. Você vai ser provado, a sua fé será provada, testes virão para a sua fé. Nós vemos que, às vezes, como nós falamos na semana passada, vem a prova, às vezes vem a tentação, às vezes vem a colheita por causa de uma má semeadura, mas independente do que seja, se apegue ao Senhor. Porque o Moisés está direcionando essa palavra, um discurso muito especial. Moisés está falando a este povo dizendo: olha, vocês se apegaram a Deus, vocês se apegaram ao Senhor, vocês saíram do Egito. Quando vocês saíram do Egito, vocês ainda eram jovens, certamente a idade de 25 anos, outros eram crianças, estavam já naquela idade, eles tinham já viajado algum tempo, quem sabe meses, para chegar aqui. E agora, o Moisés, ele está dizendo o seguinte: vós que vos apegastes ao Senhor. Nós sabemos que esse livro, ele foi escrito, essa parte aqui, já quando o povo estava já tomando posse da terra prometida. Porque o povo tinha chegado há cerca de 38 anos, há cerca de, vamos dizer,
39 anos atrás, o povo tinha estado, aquela geração tinha estado naquele mesmo lugar, naquela mesma região. Só que, por causa da desobediência, aquele povo teve que peregrinar no deserto por 40 anos. 40 anos. Isso é uma maldição, não é verdade? Uma viagem que deveria ser feita em 3 meses, estourando em 6 meses, acampando, refrescando, isto é, descansando. Eles levaram 40 anos. Parece que essa é a vida de muitos. Às vezes você tem a sua bênção na frente, ou à sua frente, mas por causa da murmuração, por causa de um passo errado, por causa de uma atitude errada, ou por causa de uma coisa tão pequena, você vai jogar fora a sua bênção, por causa de uma atitude carnal, ou por causa de uma atitude de rebelião, em situações que nós nos envolvemos, palavras que falamos, atitudes que nós tomamos, nós vamos ficar peregrinando 40 anos no deserto. Hoje nós vemos que muitas pessoas estão passando por essa situação, elas estão sofrendo, e o pior dos sofrimentos é este, é a pessoa saber que pode tomar posse da bênção agora, poderia tomar posse da bênção já no passado, mas ainda continua como Agar, errante no deserto, perdido, sem destino, sem direção. Então, meu irmão, minha irmã, pense nas suas atitudes, às vezes coisas tão pequenas que você está escolhendo hoje pelo orgulho, por vingança, por vaidade, por causa do seu ego, por causa da sua carne, pagarás caro por isso, por toda a sua vida, e rodearás no deserto por muitos anos. Foi o que aconteceu com Israel. Depois de 40 anos, agora, Israel está no lugar, está, como podemos dizer, na entrada da porta. Nós dissemos que passamos por aquele percurso. Nós saímos do Cário e viajamos para o Monte Sinai. Saímos de manhã do Egito, do Cairo, e quando foi à tardinha, anoitecendo, já estava escurecendo, nós viajamos o dia todo. Foi uma viagem longa, deserto, uma pista boa, asfaltado. Ali é um caminho que vai para Israel. E nós viajamos o dia todo dia. E finalmente chegamos no Monte Sinai. Um dia de viagem. Israel tinha crianças, tinha animais, tinha cargas, tudo. E depois nós chegamos no Monte Sinai, dormimos no Monte Sinai, subimos de madrugada no Monte Sinai e fomos ali ter aquela visão que o Moisés teve quando ele esteve no Monte Sinai, pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro. E depois que ele foi fiel, Deus deu um rebanho para ele. E depois nós saímos do Monte Sinai, de manhã, bem cedinho, e aí viajamos o dia todo, mais uma longa viagem. Todo dia passamos pela divisa do Egito com Israel, entramos em Israel e viajamos, e quando foi à noite, lá para 8, quase 9 da noite, nós estávamos chegando na Galiléia. Então, nós passamos por aquele percurso e eu me lembrei o tempo todo, Senhor, eu estou aqui no ônibus, eu estou aqui, não estou tomando poeira, não estamos tomando pó, eu estou realmente caminhando, aquele povo andou nessa areia, andou nesse deserto, mas só que nós todos que estávamos ali, trocaríamos aquele transporte para viver aquilo que o povo de Israel viveu há cerca de 1.500 anos antes de Cristo, não é? Quando o povo de Israel saiu do Egito, a época do Moisés, para termos a cobertura do Senhor. Porque Israel saiu sob a cobertura de Faraó, do principado do Faraó, do principado da potestade do Egito, e se colocou debaixo da nuvem e debaixo da coluna de fogo. De noite, Israel tinha a luz. Durante o dia, Israel tinha a proteção. Que maravilhas, não é? Deus, ele levou o povo de Israel para um lugar diferente. Deus poderia ter levado o povo de Israel para um lugar onde havia águas cristalinas. Deus poderia ter levado o povo para rios, lugar de frutas, onde o povo tivesse acesso a tudo. Mas Deus disse, eu vou levar vocês para o deserto,
mas eu vou estar com vocês no deserto. Ali eu vou suprir as vossas necessidades e vocês conhecerão o meu poder. E esse conhecimento servirá para testemunho das futuras gerações, para que as pessoas possam acreditar no Senhor e entender que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Ele é poderoso para fazer abundantemente, muito além de tudo que pedimos e pensamos, segundo que o poder que em nós opera. Esse é o versículo de Efésios, capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente, muito além de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, como nós dissemos, esse versículo de Deuteronômio 4:4 é um versículo que o povo de Israel está agora, depois de 40 anos, está na porta de entrada para a terra prometida. E Moisés diz para eles o seguinte: olha, os que murmuraram caíram por terra. Os que pecaram morreram no deserto. Mas vocês não. Vocês estão vivos aqui hoje. E por que vocês estão vivos? Porque vocês escolheram e fizeram uma boa escolha. Deus diz para Israel: escolhe, Israel, entre a bênção e a maldição. E diz para nós: escolhe entre a vida e a morte. E a Deus ainda diz assim, ainda dá uma dica: olha, escolhe a vida, escolha a bênção. O Senhor ainda dá uma ajuda, não é verdade? Olha, não cometa erro. E escolha a bênção, escolha a vida. Então aquele povo, aquela geração que caminhou 40 anos no deserto, sobreviveu. Porque na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora da luta, o povo escolheu confiar no Senhor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação em que você está envolvido, mas uma coisa eu sei: na hora que a prova vem, que a luta vem, Satanás abre caminhos à nossa frente, portas que não são de Deus, e você pode entrar por ela. E eu conheço pessoas que tomou este caminho, alguns quiseram voltar e conseguiram, outros não voltaram, e alguns continuam no caminho, na porta, no caminho errado até hoje. E cada dia que você avança por este caminho, depois de você tomar essa decisão e você ter essa atitude, o caminho vai se tornando mais estreito, você vai se tornando mais amargo, a sua situação vai se tornando mais difícil. E outra coisa, não é sonho, não é ilusão, é realidade, é dor, é sofrimento, é pranto, é lágrimas, é ranger de dentes. E às vezes simplesmente por uma decisão errada, como eu disse, por orgulho, ou por vaidade, ou porque Satanás endureceu o seu coração e o levou a pecar contra Deus, a insurgir-se contra Deus, a insurgir-se contra o conhecimento, a causa de Deus, o reino de Deus. Então, Moisés disse: vocês se apegaram ao Senhor, e por isso vocês estão todos vivos. Isto é, os que se apegaram a Deus, todos estavam agora vivos. Passaram pelas serpentes, passaram pelos escorpiões, passaram pela areia, passaram por todas as provas de um deserto, mas estavam ali. Deuteronômio tem um título. Eu não sei se o Senhor nos dará essa direção para continuar, mas estava lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É como se fossem os evangelhos do Novo Testamento. Então, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, corresponde para a gente a mesma coisa: Mateus, Marcos, Lucas e João. Poderíamos colocar até também Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. Então, esses livros são importantes. Gênesis é a criação. Êxodo é um livro, se você trabalha com libertação, vou te dar uma dica: estude o livro de Êxodo, porque Êxodo é um livro de libertação. Se você trabalha com libertação, Deus te deu ministério, chamado, a unção para libertar as pessoas, estude o livro de Êxodo e você vai ver como você será abençoado,
Porque o livro de Êxodo é o livro da libertação, da redenção, da quebra do cativeiro. E o livro de Deuteronômio é um discurso de Moisés em forma de prosa. Então Moisés estava pregando para o povo, discursando ao povo, levando o povo a acreditar. E a palavra-chave de Deuteronômio, que quer dizer, a palavra-chave de Deuteronômio é a seguinte: nos demais livros, a Bíblia ensina a tomar posse da bênção. Mas em Deuteronômio, de forma bem particular e de forma muito especial, Deuteronômio diz o seguinte: vocês vão tomar posse da bênção, como os demais livros instruíram vocês. Mas eu, se fosse Deuteronômio falando, né, o livro falando, eu vou ensinar vocês, quando vocês chegarem na terra prometida, e Deus conceder a vocês essa terra prometida, e vocês possuírem a terra prometida, eu vou ensinar vocês a ficarem na terra prometida. Isso é muito importante, porque esse livro se distingue dos demais, porque ele diz, olha, os demais livros te ensinam a chegar na terra, a estabelecer-se na terra, mas Deuteronômio ensina o seguinte: a ficar na terra para sempre. Não sei se é muito tarde, mas eu acredito que poderíamos ainda dar um tema a esta mensagem, e o tema seria: como permanecer na terra prometida para sempre, ou como tomar posse da bênção para sempre. Eu vou explicar algumas coisas aqui, mas não é muito difícil. Você conhece alguém, é um moço, uma moça, e você se casa. É uma bênção o casamento. Então você tomou posse do casamento, você estabeleceu sua casa, o seu lar. Mas o mais fácil, o mais difícil não é casar, orar a Deus, pedir um companheiro, uma companheira, minha Costela, meu Isaac, minha Rebeca, não é verdade? Aí vem nomes que eu vou levar a noite toda aqui falando sobre isso, termos carinhosos, né? Tratamentos de um irmão para com uma irmã, minha Rebeca, minha Sara, minha não sei o que, não é? São muitas maneiras, muitos tratamentos. Mas o difícil não é se casar. Até aí está tudo bem. O difícil é ficar casado. Quem se casou, quem é casado, sabe do que eu estou falando. Uma certa vez eu estava num culto, comentando com a irmã, falando na igreja, e eu estava ali, eu ia pregar, e tinha um rapaz, ele estava dirigindo o louvor, nós chamamos o levita, né? Ele tocava, ele cantava, tinha uma voz muito bonita, e ele estava ali todo animado. Olha, você que é marido, trate bem a sua esposa, você é esposa, dê um abraço no seu esposo, e aquele culto assim, bem, sabe? Olha, eu falei, a liturgia aqui tá boa, né? E abrace seu marido, olha, diga uma palavra de carinho para ele, marido, ame sua mulher. Eu olhei na mão do rapaz, eu falei, eu quero ver se esse rapaz é casado. Ele não estava fazendo nada errado, ele estava fazendo o correto, mas ele fazia com tanta alegria, com tanta emoção. Falei, puxa, tem muito tempo que eu não vejo um casado assim falar com tanta vida, não é verdade? Mas eu fiquei um pouco surpreso, porque eu olhei para o dedo dele e ele tinha uma aliança no dedo de noivo. Eu falei, oh Deus, tomara que ele não mude o discurso, que ele continue assim com essa palavra de amor, de carinho, de beijinho, de abraço, meu amor, meu bem, meu xodó, meu doce de coco, não é verdade? Meu não sei o quê. E tudo isso, ele não estava fazendo nada de errado. Mas eu não sei se ele continua com essas expressões. A essas alturas ele já mudou de dedo a aliança, não é verdade? Ele mudou a aliança para o outro dedo. E certamente, se tudo deu certo, ele é casado. Então, a linguagem de uma pessoa que tem que lutar por um casamento é uma linguagem diferente de uma pessoa que ainda não sabe o que é um casamento, ou que esteja noivo, ou que esteja realmente pleiteando, não é? Está desejoso de se unir à sua companheira, à sua noiva, e pretende se unir-se pelos laços do matrimônio. Então, lembre-se de uma coisa: casar é fácil. Nós vemos aí nos fóruns todos os casamentos que acontecem, finais de semana, inúmeros.
Mas vai ver lá quantos permanecem casados. Porque Deuteronômio diz, olha, você só vai conseguir ficar na terra prometida se você obedecer à lei do Senhor. Obedecendo a lei de Deus, obedecendo a palavra de Deus, você terá a sua vitória. Isto é, Deus tinha tirado aquela geração ali, daquele lugar, aqueles povos, jebuseus, cananeus, os girgazeus, e aí tem esses nomes difíceis, né? Mas eles estão na Bíblia, eles estão em Gênesis capítulo 15. E a Bíblia diz que Deus diz o seguinte, Abraão, você não pode tomar posse dessa terra ainda. E ele diz, porque a medida dos cananeus, a medida desse povo ainda não está completa. Isso é, Deus vai punir na hora certa. E Abraão teve que peregrinar por ali até Deus dizer para ele, a terra é sua agora, eu vou limpar a terra. E se Deus não tivesse feito isso, naquela época, hoje o mundo já teria sido destruído por essas gerações malignas que viveram no passado de ódio, de destruição, de doença, de enfermidade, porque os povos malignos, eles trazem morte, guerra, praga, destruição, enfermidades, vírus, bactérias, eles não têm leis, então eles começam a abrir a porta para que Satanás venha destruir as nações. Por isso que Deus permitiu que os cananeus fossem totalmente destruídos. Deus varreu a terra e disse, vou colocar o povo de Israel, e vocês terão a minha luz, o povo que estará apregoando a fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, aquele povo estava ali tomando posse da terra prometida. E aquele povo tomou posse da terra prometida. E como nós falamos, Deus disse, olha, eu vou instruir vocês a ficar na terra para sempre, para que não aconteça com vocês a mesma coisa que aconteceu com aquela geração que estava aqui. Porque vocês podem cair no erro de cometer os mesmos pecados, de fazer as mesmas coisas, as mesmas imoralidades, as mesmas feitiçarias, idolatrias, orgias, todos os pecados que os cananeus cometeram e eu os rejeitei. E vocês fazendo isto, as mesmas coisas, vocês serão rejeitados. Vocês pagarão por isso também. Então Deus estava dando este povo para instruir este povo. Eu vou dar para você alguns exemplos aqui, muito interessante. O primeiro seria, nós temos aí os pilares da Bíblia que Deus nos promete. A Bíblia diz que Deus nos promete 5 coisas. Tem muito mais coisas que Deus nos promete. Mas Deus nos promete salvação, libertação, cura divina, prosperidade e batismo no Espírito Santo. Todas as coisas que nós recebemos da Bíblia, todas as bênçãos que nós recebemos da Bíblia, vêm dessas 5. Há inúmeras promessas em relação à salvação, inúmeras promessas em relação à cura, inúmeras promessas em relação à bênção, à libertação, inúmeras promessas em relação à prosperidade, inúmeras promessas em ser batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, muitas pessoas são curadas, elas querem a cura do físico, a cura do corpo, mas ser curado do corpo não é problema. O problema é você continuar curado, porque Satanás, ele vem com uma fúria muito grande e ele vem para roubar a sua cura. Muitas pessoas, às vezes, estão curadas, mas às vezes a enfermidade começa a aparecer um sintoma e o que acontece? A pessoa começa a ficar com medo e o diabo vai, engana, a pessoa perde a fé e diz, a enfermidade voltou, o que foi que aconteceu? Mas o inimigo, ele faz isso. Ele vai tentar fazer com que você não acredite mais, para que você desista e o mal venha. Então, você ser salvo, se você recebeu a salvação é um dom de Deus. Salvação é uma promessa que Deus cumpre. Salvação é um ato imediato do Senhor. Você é salvo num ato imediato. Você tem fé, você clama a Deus, Deus bate o martelo e Deus te justifica, mediante a fé e o arrependimento. Então você confia no Senhor.
Então a salvação é quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e quando nós cremos lá dentro de nós que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que, confessando isso, nós seremos salvos. Agora, o diabo vai dizer assim: quem é você? Quem é você para dizer que é salvo? Quem é você? O que é você? Você foi pecador, você fez coisas erradas e agora vem você dizer que é salvo? Ele vai usar a boca de alguém. Agora, se você realmente fez uma confissão em Cristo, se você diz que é salvo e você vive uma vida de pecador, então você está anulando a sua fé. Então, da mesma forma que o diabo vem querer roubar, tentar roubar a sua salvação, ele vai tentar roubar a sua cura, ele vai tentar roubar a sua libertação, ele vai tentar fazer com que você, por palavras, atitudes, negue isso que Deus te deu, e ele vai tentar negar o poder do Espírito de Deus na sua vida. E às vezes você está sem forças para receber o poder. No capítulo 5 de João, Jesus uma vez disse para um paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. E depois de curado, Jesus deu algumas instruções para ele. Ele ficou feliz, porque ele agora estava andando, ele conversou com muitas pessoas, ele estava alegre, ele estava andando, ele nunca teria essa chance. Mas o Senhor disse para ele uma coisa muito interessante. E o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. E diz o seguinte: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, isto é, curado. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha o que Jesus disse para ele. Há quantas pessoas hoje estão doentes e elas estão dizendo assim: olha, se eu ficar curado eu vou voltar para a minha vida. Deus te livrou do vício. Então ele te curou porque você bebeu a vida toda ou fumou a vida toda, ele te deu a cura. Aí agora você está bom, você está cheio de vida e saúde, vai voltar, vai beber, a fumar, você vai cair num abismo muito pior, porque quando aquela doença voltar, ela vai voltar muito mais forte. Você está anulando a sua fé. Então, uma coisa interessante, uma certa vez, Jesus foi à casa da sogra de Pedro e ela estava doente. Certamente havia pratos na cozinha, pratos para lavar, havia comida para fazer, roupa para lavar. Aquela mulher era uma mulher muito ativa, uma mulher muito dedicada. E a Bíblia diz que Jesus, tocando aquela mulher, o texto ali dá de entender que Jesus repreende, o toque que Jesus dá naquela mulher é numa atitude de repreender o espírito de enfermidade que estava nela. E finalmente, Jesus toma-a pela mão e ela se levanta. E a Bíblia diz que depois de curada, ela passou a servir ao Senhor. Já pensou? Jesus estava ali com os 12, certamente estavam com fome, não havia comida. Dizem que Pedro convidou Jesus para almoçar na casa dele, não tinha avisado a esposa. Já pensou? Chegar 12 pessoas na sua casa. Esses homens você dá jeito, mas você convidar o Senhor Jesus, o Criador dos céus, da terra, do universo, na sua casa, ele pega a sua casa despreparada, desprevenida. Então, Jesus curou aquela mulher que era dedicada. E a Bíblia diz que depois que ela se levanta da enfermidade, do mal, da cama, ela passa a servir ao Senhor. Por que você quer a salvação? Por que você quer a cura? Por que você quer o batismo no Espírito Santo? Deus, eu quero ser o batismo no Espírito Santo, porque eu quero ser pai de multidões. Por quê? É por causa da alma ferida ou por causa das pessoas que estão lá fora morrendo sem Deus, sem salvação? Então, a motivação do seu coração conta muito diante do Senhor. É muito importante que você peça a Deus, e a Bíblia diz que pedi e dar-se-vos-á. Está escrito que Deus não vai negar a sua bênção, o seu pedido, mas é importante que você tenha um motivo correto pelo qual você está buscando. Então, se você quer a cura, Deus vai te dar a cura. Se você quer ter a prosperidade, não para ser mão fechada, não é verdade? Aquele tipo de homem que
lava o rosto com a mão fechada, ou como aquele que realmente é próspero, mas mergulha numa piscina com sorrisal e ainda apresenta para os amigos do outro lado, olha, não dissolveu, não é verdade? Isso é uma maldição, quando alguém diz assim. Uma certa vez eu estava conversando com uma pessoa, um empresário, e passando um irmão em Cristo, eu disse, e aquele irmão saudou aquele empresário, falou comigo, oi pastor, como vai? E ele foi embora. Aí aquele irmão começou a falar, olha, aquele ali é irmão, é da igreja. Eu falei, é sim e tal, foi muitos anos atrás. Ele disse, misericórdia, aquele ali lava o rosto com a mão fechada para não abrir a mão. E eu fui ficando triste, não é? Porque eu conhecia aquele rapaz, falei, misericórdia, não é? Eles, olha, aquele ali dá tchau, não sei porque ele não deu tchau com a mão fechada, de tão miserável que é. Então, por que você quer a benção? Quando Deus nos concede a benção, Ele diz o seguinte, olha, você vai ser uma benção, você vai ser próspero, você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. Mas você tem que ter um coração nobre, um coração de excelência, um coração aberto. Deuteronômio nos mostra isto. Está mostrando aqui que aqueles homens poderiam ter ficado no deserto. Aqueles homens podiam ter caído no deserto como os demais. Mas o que foi que Deus fez? Deus, ele permitiu que esses homens que passaram 40 anos no deserto permanecesse e ficasse na entrada da terra prometida e dissesse para eles, olha, vocês querem dar mais uma volta de 40 anos? Mas Moisés não. Ele disse assim, não, vocês não precisam nem... Se Deus fosse fazer essa pergunta, certamente Ele não deixaria que vocês respondessem, porque vocês permaneceram. Vocês andaram nesse deserto e vocês estiveram o tempo todo, nunca saíram de sob a cobertura da nuvem, de sob a proteção e a cobertura da coluna de fogo, e aquele povo andou. O texto de Deuteronômio é tão forte, você pode ler Deuteronômio capítulo 28, que tem um texto que diz que os sapatos não rasgaram, nem as roupas. Alguns estudantes da Bíblia, ele pega esse comentário e diz o seguinte, que a mesma roupa que eles tinham, à medida que iam crescendo, a roupa crescia no corpo. À medida que o sapato crescia, que o pé crescia, o sapato crescia no corpo. Há muitos milagres tão grandes, tão profundos na Bíblia, que nós não entendemos, que nós não conseguimos explicá-los, mas eles estão lá. Então dê uma lida em Deuteronômio, e você vai ver, alguns acreditam assim, que o povo cresceu. Aqueles que eram crianças saíram, não é? Eram meninos, garotos ou jovens, à medida que ia crescendo, o sapato crescia também, e a roupa não acabava. Você já pensou uma roupa debaixo da glória, da Shekinah, da cobertura, da proteção, não de Faraó, não dentro de uma casa grande, Faraó, mas debaixo da cobertura, da proteção do Deus Todo-Poderoso? Moisés ficou 40 dias na presença do Senhor e ele nem percebeu que o tempo havia passado, quanto mais aquele povo que estava ali comendo do maná, recebendo a água que saía da rocha. Deus fazia com que a água saía da rocha. Há uma versão que diz que aquela rocha os acompanhava. Faça um estudo sobre essa rocha aí, que é Jesus. No Antigo Testamento você vai ficar impressionado. Algo assim que você fica temeroso. Tamanha é a glória do Senhor. Eu gostaria assim de, daqui a pouquinho, fazer uma oração por você. Mas antes de fazer essa oração, eu gostaria de dizer a você, a bênção virá para a sua vida. Mas antes da bênção, às vezes, alguns testes vêm. E esses testes são testes que provam a sua fidelidade para com Deus. Provam a sua fidelidade para com o corpo de Cristo. Prova a sua fidelidade. Às vezes Deus vai te colocar e permitir que você fique numa situação que você poderá decidir a sua entrada na terra prometida ou a sua exclusão dela para sempre. Isso é, há pessoas que hoje se dizem cristãs e elas estão perdidas, andando no deserto, andando, peregrinas, sabe,
nunca vão chegar a lugar algum. Até um dia deixarem essa terra e Deus vai julgar o destino dessas pessoas. Pessoas que não têm fruto, pessoas que não cresceram, pessoas que não somaram absolutamente nada no corpo de Cristo. Por quê? Perderam o seu tempo com coisas terrenas e esqueceram da bênção maior, o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se de uma coisa: se você tem fé, pode pedir. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Diz o seguinte, que todo aquele, diz o seguinte, em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Daquele ou daqueles que o buscam. Então, a Bíblia diz que daqueles que o buscam de coração. Tem uma versão mais acurada, diz que daqueles que o buscam de coração. Então, se você vai buscar, pode buscar. Pode crer que Deus vai te abençoar. Que o Senhor vai responder a sua oração. Que o Senhor vai responder o seu clamor. A vitória é sua. Jesus morreu na cruz para te dar a salvação, a cura, a libertação, o batismo no Espírito Santo e a prosperidade bíblica. Essas coisas são coisas terrenas, mas elas são muito importantes. Quando deixarmos este mundo, nada disso nos interessa, vai nos ajudar mais. Mas uma coisa é certa: permaneça na bênção. Se você é salvo, continue salvo. Não caia da graça de Deus. Nós sabemos que o diabo, uma vez, ele desobedeceu e caiu em desgraça. Ele abandonou a graça do Senhor. Ele estava no céu e foi condenado ao inferno eterno, ao lago de fogo e enxofre. Se você quer a cura, receba a cura e permaneça e confesse a cura. Eu estou curado, Jesus me curou. Satanás, você não vai roubar a minha cura. Se você foi liberto, não deixe que o diabo venha a colocar mais jugo sobre os seus ombros e confesse a cura, para que você fique na terra prometida da cura, né? Assim como da salvação e da libertação. Se você recebeu a prosperidade, continue crendo que essa prosperidade vai aumentar, mas não seja ganancioso, seja fiel a Deus, abra a mão, abra o coração, não dê tchau com a mão fechada, não lave o rosto com a mão fechada. E se você recebeu o batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo é poder para testemunhar. Ninguém que recebe batismo no Espírito Santo fica de braços cruzados. Quem recebe o batismo no Espírito Santo vai pregar a palavra, vai ganhar as multidões, pode entrar nos piores lugares e vai mudar a vida dessas pessoas. Porque batismo no Espírito Santo é poder para testemunhar. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Eu quero orar por você. Eu vou orar pelos que estão perto, pelos que estão longe. E tenha certeza, Deus vai tocar a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Nós invocamos o Teu santo nome. Nós pedimos agora que o nome do Senhor seja engrandecido. Pai, nós pedimos que o Teu nome seja glorificado agora. Pai, há tantas pessoas que têm perdido a sua bênção. Tantas pessoas, Pai, que têm perdido a oportunidade. Senhor, a bênção que receberam um dia, o diabo está tomando. Alguns jogaram fora o casamento, jogaram fora a saúde, jogaram fora a prosperidade, jogaram fora a libertação, porque entraram novamente no campo minado do diabo. Alguns, Pai, não estão mais cheios do poder, estão vivendo na carne, estão precisando de um milagre. Senhor, este livro de Deuteronômio é um livro que nos instrui a dizer para Satanás: olha aqui, Satanás, você não vai roubar a minha bênção. Você não vai tomar a minha bênção, porque essa bênção é minha, a vitória é minha, a bênção é minha, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa agora o fraco, o abatido, abençoa, Pai, o necessitado, abençoa aquele, Pai, que precisa da Tua misericórdia. Pai, cada um que nos assiste,
cada um, Pai, que está ligado, conectado, cada internauta agora, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Abençoa na autoridade do Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, pedimos a Tua mão, pedimos a Tua vitória. Senhor, eu clamo a Ti também agora, por aqueles que estão, Pai, em lugares distantes, Pai, de fala inglesa, de fala portuguesa, espanhola, todos esses, Pai, leva, Senhor, a nossa voz ao profundo dos corações. Abençoa, Jesus. Abençoa, Jesus. Nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome, nós declaramos os Teus feitos, declaramos as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. We call upon Your name, Lord. We lift up Your name. We bless You, Lord. We call upon the Most High, the name of the Most High God, the name of Jesus Christ, the Messiah. We call upon the name of Jesus wherever You are. I bless You. I give You the word of the Lord right now into your heart. And I say to you, the step of the good man, they are confirmed by the Lord Jesus Christ. The steps of the good men, they are confirmed by the Lord. In the name of Jesus Christ, I bless you with healing. I bless you with salvation. I bless you with the deliverance. I bless you with the power of the Holy Spirit. I bless you with the life with abundance. I bless you with the prosperity. I call upon you the name of Jesus Christ. Wherever you are right now, receive right now the blessing, the word of the Lord in your heart. Be blessed, be healed right now, be touched by the Lord. Receive right now your deliverance. Receive right now the blessing of Jesus Christ. In the name of Jesus, 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 by the power of the Holy Spirit, receive healing. Receive, be healed right now. Be delivered right now in the name of Jesus Christ. He has the authority. All the earth, in all the earth, receive right now. No nome de Jesus Cristo, ser curado, ser liberto, seja abençoado nesta hora. Pai, receba este programa nas Tuas mãos. Abençoe os internautas, Pai, e esses que ouviram a nossa voz, orando, Senhor, neste momento, para os que estão longe, Pai, toca-os, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluias, glória a Deus. Se apegue ao Senhor então, ok? A Bíblia diz aqui, porém vós que vos apegastes ao Senhor, vosso Deus, se apegue ao vosso Deus, a Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que a Jesus foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então se apegue a Ele nas dificuldades, nas adversidades, se apegue ao Senhor, segure no Senhor e diga, Pai, eu me apego no Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas, e tenha certeza que a vitória é sua em nome de Jesus. O Shalom do Messias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esteja com você. E com a ajuda de Deus, estaremos de volta no próximo programa. Fique na paz. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.